sejam todos bem-vindos a mais uma partilha diária do Evangelho que o Movimento de Cursílio, o setor de Almiro Gouveia, está promovendo através de suas redes sociais. 31 de agosto, final do mês, início de semana, vamos partilhar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro e o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com a palavra cheia de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Mas Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhe digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não tinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira, que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer uma breve reflexão sobre a passagem que a gente acabou de escutar, do Evangelho de Lucas. O Evangelho onde qual o evangelista ele tem uma narrativa tirada de relatos de pessoas que viveram próximas a Jesus. O grande exemplo é a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Acredita-se fortemente que esse relato é de Nossa Senhora para Lucas. Lucas apenas descreveu. Então é um evangelho muito bonito, com uma riqueza de detalhe muito grande, e a gente vai escutar ele durante toda essa semana. Então prestemos atenção a esse evangelho. Nessa passagem, Jesus volta à sua cidade onde foi criado. Jesus ele nasceu em Belém e volta a Nazaré, diz nessa passagem. E aí essa volta a Nazaré, como de costume, ele vai fazer a leitura de uma profecia do livro de Isaías no templo. E aí no versículo 18, que fala dessa profecia, fala assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Essa passagem se diz que é a programação da vida de Jesus na Terra. É a missão de Jesus está nessa profecia, e ele mesmo fala: a profecia está se cumprindo. Então, o resumo de sua vida está nessa profecia de Isaías, a qual ele mesmo proclama naquele retorno à sua cidade.
E aí quando ele fala essa profecia, e aí com muita sabedoria, ele encanta as pessoas daquela região. E as pessoas encantadas, quando o reconhecem, dizem: ué, mas é Jesus, o filho de José, né? Jesus, ele foi criado ali. Então as pessoas conheciam Jesus desde criança, né? Uma criança pobre, né? Uma criança que ajudava seu pai, o carpinteiro, uma criança sem muita envolvimento em sociedade. Então a humildade daquela criança chamou a atenção pela sabedoria daquele homem, né? Então as pessoas se admiraram. E aí Jesus, ele vendo aquilo, ele reconhece. Aí no versículo mais à frente, ele fala no versículo 24: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então ele já estava sentindo essa rejeição das pessoas. E aí ele dá alguns exemplos. Aí mais à frente, no versículo 28, ele fala: quando ouviram essas palavras de Jesus, né, Jesus dizendo porque o profeta não era bem aceito, todos na sinagoga ficaram furiosos, não gostaram daquilo. E aí pegaram Jesus, né, levaram até o alto monte com a intenção de lançá-lo ao precipício. E aí essa rejeição a gente compara com nós no dia de hoje, né? Muitas vezes nas nossas próprias casas, né, os nossos pais, então as nossas esposas ou os nossos maridos não entendem a nossa missão e aí nos rejeitam, né? Nos interrogam: mas é você, aquela pessoa que eu conhecia, é você que quer só ir para a igreja agora, quer ser o beato, né? É você que quer mudar de vida? Sim, sou eu. Eu tenho uma missão, eu tenho um foco. Eu quero servir a Jesus. E aí é justamente isso. Existe uma missão, a qual Jesus resume no versículo 18. E aí ele, de volta à sua casa, ele não abaixa a cabeça. Quando eles querem até matar Jesus, o que é que ele fala no versículo 30, né? Jesus passa no meio deles e continua seu caminho, e continua sua missão. E é isso que devemos pensar, né? Quando vier ataques, quando vier da nossa própria casa rejeição, interrogações sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão, nós devemos levantar a cabeça e seguir nosso caminho, que é a proclamação do reino, que é seguir Jesus Cristo. Então, força, coragem e um excelente início de mês, né? Que amanhã já estamos em setembro. Fiquem com Deus.